Então, hoje a gente tem um caso, uma mulher de 55 anos, casada, 2 filhos, branca. Ela sente falta de ar e tosse há 2 semanas. Então, é recente, né? Então, na história pregressa da moléstia atual, ela falou que há 2 semanas notou mais cansaço para realizar atividades que antes ela não cansava, como, por exemplo, fazer faxina na casa e musculação. Nega dispneia para tomar banho. Então, tá aqui, né, o nosso divisor de águas entre MRC2 e 3. Então, não é 3. Aí a gente ficaria na dúvida se seria um MRC1 ou 2, né? Porque ela faz musculação, mas fazer musculação, às vezes vovôs fazem musculação e cansam para fazer algumas coisas. Então, a tendência é que seja 2 ali, né? Da população comum, 1, 2. Ela tem tosse seca, não produtiva, nega sibilância e à noite ela acorda por dispneia, 2 vezes na última semana. Antes ela nunca tinha tido isso, nega roncos. De antecedente pessoal, ela teve asma na infância, a última crise que ela se lembra foi aos 17 anos, nunca mais precisou usar medicação, tomar remédio no pronto-socorro, nada disso. Ela é tabagista ativa, com início do tabagismo aos 25 anos e fuma, em média, 20 cigarros por dia. Então, se a gente for fazer nossa carga tabágica aqui, né? Ela começou com 25 anos, tem 55, então ela fuma 20 cigarros, dividido por 20, que é o número de cigarros no maço, vezes 30. Então, a carga tabágica dela é 30 anos maço. Isso é uma carga tabágica alta ou baixa? Alta. Alta, né? Então, qualquer coisa acima de 20 anos maço é uma carga tabágica alta. Então, a gente já guarda essa informação na nossa cabeça, porque pode ser que, eventualmente, a gente vá precisar pensar se essa paciente se enquadra nos critérios para rastreio precoce de câncer de pulmão, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que pensar logo, assim, para quem tem alta carga tabágica. Beleza. Ela está em uso de Centrum Mulher, porque ela quis comprar e tomar, não foi prescrito por ninguém. Disposição, ela não tem aves, tem um gato que já tem 7 anos, não tem mofo em casa e tem travesseiro de pena antigo, que ela já nem lembra mais quando comprou. De ocupação, ela é administradora de empresa de venda de material agrícola. Ela trabalha no escritório, não vai para o campo, nada disso. Usa apenas telefone e computador, fica sentada em ambiente controlado. Então, não tem carpete, não tem cortina, não tem mofo, não tem grãos, nada disso onde ela trabalha. Nega alergias. De vacina, tomou 4 doses da Covid. A rotina ginecológica ela fez em 2022 e não tem segmento com nenhuma especialidade, porque ela se diz bastante saudável até esse quadro agudo aí de 2 semanas. De história familiar, nada digna de nota. No exame físico, ela tem 74 quilos, 1,68 m, um IMC de 26,4. Isso aqui é Sobrepeso. Sobrepeso, tá? Mas, prof, você está dizendo que ela está sobrepeso, mas não tem o percentual de gordura dela. Às vezes ela pode só ser fortuna, né? É verdade, a gente sabe que o IMC é um índice falho. Mas veja, ela tem 55 quilos. Existe a chance, claro, dela ser bodybuilder, sem problema nenhum. Mas, para a nossa realidade do dia a dia, né, quantas mulheres de 55 anos você conhece que são bodybuilders e que têm um IMC elevado, mas não por taxa de gordura elevada, né? E sim por aumento de massa muscular. É a nossa rotina, né? Então, a gente pensa que é sobrepeso mesmo. Então,
De ectoscopia, né, a gente coloca aqui que ela está vigia, orientada, corada, hidratada, sem déficits focais, ou seja, nenhuma alteração neurológica, fala frases completas. Tem um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopro, frequência cardíaca 92, PA 150 por 90. Ela desconhece hipertensão. Murmúrio vesicular presente, com sibilos difusos, sem esforço respiratório, sem uso de musculatura intercostal, expansibilidade normal, uma frequência respiratória de 18 e uma saturação de 94. Abdômen inocente, extremidade com discreto edema simétrico de membros inferiores, uma cruz em 4, cacifo positivo, perimaleolar bilateral, com panturrilhas livres, tempo de enchimento capilar normal. Então, veja, o que a gente percebe de alteração aqui no exame físico dela, né, é a ausculta respiratória, que tem sibilos difusos, apesar de não ter esforço respiratório, e dela estar eupneica, a saturação dela está baixa. Ela também está com a PA aumentada, prof, mas pode ser só porque ela está emocionada de estar no médico, né? Hipertensão do jaleco branco, pode, mas veja, ela pode ser hipertensa. Quem sabe ela fuma, então ela tem fator de risco. E ela tem esse edema discreto aí de membros inferiores, que é cacifo positivo, ou seja, deixa a marquinha lá quando você aperta, né? Mas as panturrilhas são livres. Então, esse edema aí a gente não vai considerar como, por exemplo, não parece ser TEP. A gente tem que pensar no edema, obviamente, né? Porque não é normal ter edema, mas não parece ser um edema gravíssimo, de, por exemplo, e ser descompensada, né? Que você tem um edema só ali no pezinho. Não parece ser um edema de TEP, de TVP, né? Então, talvez ela tenha algum problema que está dando edema, obviamente, mas não vai fazer a gente ficar desesperado pensando em alguma coisa terrível, mega descompensada, ok? Então, lembrem-se de quando vocês evidenciarem edemas, vocês têm que dizer se é simétrico, assimétrico, até onde vai, qual o grau do edema, se faz cacifo ou não, e preferencialmente dizer se as panturrilhas estão livres ou empastadas, tá bom? Então, bora lá construir a nossa lista de problemas para ver se vocês pegaram o jeito aí da gente fazer esse trem. Então, o que é que essa jovem senhora de 55 anos tem de problema? No começo, tabagismo. Dispneia. Dispneia. Hipertensão. Ela tem ou ela tem uma pressão aumentada? Você pode jurar que é hipertensão nesse momento? Não. Não, porque só tem uma medida. Então, nesse momento, ela tem um aumento dos níveis pressóricos, mas você não pode jurar que é hipertensão, porque foi uma medida única e ela desconhece que tenha problemas, tá? Então, ela tem, sim, um aumento de PA. Mais o quê? Obesidade. Tosse seca. Tosse seca. Ela tem obesidade? Sobrepeso. Sobrepeso. É sobrepeso. Né? Então, ela tem sobrepeso. Mais o quê? Está dessaturando, né? Então, tem redução da saturação periférica de oxigênio. Pela história que ela conta, parece uma dispneia paroxística noturna também. Tá. Ou não? Essa é uma ótima pergunta, que é o que a gente vai precisar entender. Então, veja, todo paciente que acorda à noite com falta de ar é dispneia paroxística noturna? Sim ou não? Acordar à noite com falta de ar é sinônimo de dispneia paroxística noturna? Sim, não, talvez. Eu acho que não. Para mim, que era a pessoa ter que sentar e se curvar para aumentar o retorno, alguma coisa assim, não é? Tá. Então, o que vocês precisam entender é,
dispneia paroxística noturna é igual a problema cardíaco. Sempre, tá? Então, se a pessoa ela acorda por dispneia paroxística noturna, significa que o coração está ruim, que está fraco. E provavelmente, se ela já está acordando por falta de ar, porque o coração está fraco, é porque ela é inchada. Porque ninguém que tem o coração ruim e é seco, acorda de dispneia paroxística noturna. Porque qual é o mecanismo fisiopatológico da dispneia paroxística noturna? Primeiro requisito é, você precisa ter edema periférico. Se você não tiver edema periférico, você não vai ter dispneia paroxística noturna. Por quê, prof? Porque quando você tem edema periférico, por uma questão gravitacional, a água desce, né? Você fica lá em pé, sentado, enfim, a água desce para as pernas. Seu coração é ruim, então você acaba fazendo edema e aumento de líquido no terceiro espaço. Então, a água vai para as pernas. E aí, o que acontece quando você deita? Você deita, você põe as pernas à mesma altura ali do seu coração. E aí, o que vai acontecer com aquela postura gravitacional? Já não tem mais. Então, aquele seu líquido que estava ali na perna vai voltar e vai subir. E aí, quando sobe, você tem uma sobrecarga volêmica no seu coração, que é fraco, o pobre coitado, que vai acabar encharcando o pulmão. Porque você tem um coração que já está grande, ele acaba ficando dilatado mais, né, com o líquido que volta, faz aquela estase ali no pulmão, não circula direito. Então, assim, o pré-requisito para um paciente ter dispneia paroxística noturna é ter problema cardíaco. O segundo pré-requisito é ter edema periférico. Então, muitas vezes, essa dispneia paroxística noturna, ela é até confundida e chamada aí, né, pelo povo que talvez não entenda muito de fisiopatologia, de asma cardíaca. Não é asma, é dispneia paroxística noturna. Mas por que chamam de asma cardíaca? Porque o pulmão fica sobrecarregado de volume. E quando você tem aumento volêmico, você vai fazer o seu brônquio, a parede do seu brônquio, ali os vasos que passam ao redor do brônquio, o brônquio vai ficar mais túrgido, com a parede mais túrgida. Portanto, ele vai diminuir o calibre. Mas não é broncoespasmo, é por turgidez da parede brônquica. E aí esse paciente pode acordar e até falar que está chiando o peito. Aí você vai falar, nossa, está chiando o peito, é asma. Aí você vai ver a história, ele não chia o peito se ele dormir sentado. Veja bem, se fosse broncoespasmo, não ia ter nenhum problema ele dormir sentado, em pé, de bruços, de barriga para cima, ele ia ter broncoespasmo de qualquer jeito. Mas se é uma questão de decúbito, se o paciente não tolera decúbito dorsal, isso é cardíaco. E aí você sempre vai procurar turgência jugular, edema de membro inferior, ascite, essas coisas que vêm associadas com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, essa pacientinha, você acha que ela tem dispneia paroxística noturna? Não. Não, porque ela é seca, Não. né? Não. É. Então, ela tem um edeminha micho. Então, não parece ser, é muito mais provável que ela acorde à noite por falta de ar, por broncoespasmo, né? Do que por congestão. Então, isso é uma coisa importante de diferenciar. Quando o paciente fala, eu acordo à noite por falta de ar, a primeira coisa que você vai olhar assim de lado é o pé, a perna, para ver como é que tá. A segunda coisa que você vai perguntar é, e se colocar travesseiro? Quantos travesseiros você está dormindo para melhorar? Não. Posso estar dormindo sentada, doutora, aqui eu continuo acordando com falta de ar. Olha, então não deve ser. Tá? Então, se o paciente falar, não, melhora com 2 travesseiros, oração. Beleza? Beleza. Eu estava até com dúvida hoje sobre isso. Foi bom para esclarecer. Ótimo. Então, que bom que compreendemos. Mas o que essa pobre coitada dessa paciente tem? Será? Vamos ver aqui, vamos voltar para ver. Então, ela tem sibilos difusos.
Então, isso é um problema, né? Porque não é normal você ter sibilos. Prof, eu posso falar que é broncoespasmo? Não, porque a gente viu que sibilo pode ser por vários motivos. É provável que seja broncoespasmo? É provável. Mas o problema, né, na lista de problema, o problema é sibilo. Aí você vai fazer as considerações de história, de clínica, de tudo para chegar à conclusão se isso era de fato ou não um broncoespasmo. Mas o que é que ela tem? Travesseiro velho, né? E de pena. Então, travesseiro de pena. Mas, prof, por que o travesseiro de pena é ruim? Porque pena é ruim para o seu pulmão e para o seu nariz, tá bom? Então, se você já tem doenças sabidamente alérgica, você não deve usar coisas de pena. Se você não tem nada alérgico que você conheça, você também não deve usar travesseiros de pena, porque no meio da pena tem uma proteína, que é uma poeirinha lá, que você consegue ver muito bem quando o passarinho faz que aí você vê as poeirinhas voando assim da pena. Também tá no travesseiro, tá? Artesanato, todas essas coisas aí que tem pena, cobertor, que aí você inala aquela poeirinha, né? E aquilo funciona como um fator alérgeno para você. Então, você pode desenvolver uma alergia dentro do pulmão, que é o nome que a gente chama de pneumonia de hipersensibilidade, que é uma reação de hipersensibilidade tipo 4. Nada mais é do que uma alergia. E, obviamente, você pode piorar asma, rinite, tudo isso. Então, travesseiro de pena é um problema. Ainda mais quando é velho. Outra coisa que essa senhora já teve, asma. Prof, mas melhorou? Ela curou? Não, minha gente. A asma não cura, não, tá? A asma você tem para sempre. Só que em alguns momentos da vida, a asma pode ficar boa e você não ter muitos sintomas e nem precisar usar remédios. Mas a asma é genética, ela tá lá codificada nos seus genes, então ela não cura, é impossível. Certo? Então ela tem uma história passada aí de asma. Mais algum problema? Alguém consegue lembrar? Tem um gato, prof. Gato geralmente não dá muito problema, mas com certeza o gato não está relacionado ao problema dela atual, né? Porque ela já tem há 7 anos, o gato. Tosse. Então ela acorda aqui, ó, por dispneia noturna. Então vamos anotar. Ela tem sintomas noturnos. E aí, sintoma noturno. E aí você vai aprender agora, caso você não saiba, que pacientes que têm doença respiratória e que têm sintomas noturnos, isso significa que esses pacientes são mais inflamados e eles têm maior mortalidade. Então, quem acorda à noite, quem tem sintoma à noite, ele tem mais risco de internar, de ir para UTI, de ter crise grave, de morrer. Então, sempre que o paciente falar, eu acordo à noite por falta de ar, isso tem que piscar um alerta na sua cabeça. Xiii, tá muito inflamado, tá descompensadaço esse negócio aí, a gente vai precisar dar um jeito. Isso não tá bom, não. Tá? Tanto é que nos critérios que a gente vê lá de controle da asma, uma dos parâmetros é acordou à noite mais de uma vez por semana. Então, se tiver acordado, né, ela acordou 2 vezes na última semana. Então, mostra que o que quer que ela tenha é pulmonar e está inflamado. Beleza. Se a gente for pensar no diagnóstico sindrômico, o que a gente tem aí? Síndrome dispneica. Mas o quê? Síndrome hipertensiva, né? A gente não sabe o que é, por que é, né? Às vezes ela pode estar até com a pressão mais alta, porque, por exemplo, ela está desaturando. Então, só isso já seria o suficiente para ela estar fazendo uma reação ali de pressão mais alta. Né? Mais o quê? Síndrome tossígena, dessaturação.
Então, síndrome tossígena, dessaturação, Sibilância? sibilância, mais o que ela pode ter, essa senhora? Poderia falar alguma coisa relacionada à inflamação? Ou não? Mas como inflamação, Inflamação, pensando na asma, pode. Então, né? também a asma vai entrar aqui como sua possibilidade, né? Vai jogar um monte de coisa, seria a sua hipótese diagnóstica final, mas está aqui também. Mais uma, Broncoespasmo? broncoespasmo vai entrar na sua hipótese, né? Porque o sibilo está aqui. Você acha que o sibilo é por conta do broncoespasmo, né? Por causa de todas as características dela. Agora, ó, que é o que é? Paciente com sobrepeso, pressão elevada, tabagista, que é o que pode ser, né? Metabólica? Exatamente. Então, síndrome metabólica, né? Não estou dizendo que é, mas a gente não tem medida de cintura abdominal dela, não sabe se ela é hipertensa mesmo, mas pode ser, né? Não precisa de muita coisa para você ter síndrome metabólica na vida. Beleza, prof. A gente poderia colocar aí um efizema ou uma bronquiolite. Isso é diagnóstico sindrômico ou é hipótese diagnóstica? Não, seria a hipótese. Hipótese. Então, a gente vai chegar lá. Aqui, Tá. aqui não, porque aí você já está fechando o diagnóstico, né? Não te sobra mais espaço depois que você diz que é enfisema, por exemplo. Então, diagnóstico topográfico agora. Então, vamos conversar sobre diagnóstico topográfico, ou seja, onde é que está o problema? Ah, aqui faltou colocar que ela tem edema. Então, onde é que está o problema dessa senhora? Obviamente, eu sou pneu, então o problema dela pode estar no pulmão, claro. Mas aonde pode estar o problema dela? De acordo com que as possibilidades aqui que a gente viu, né? Coração. Coração, beleza. Mas aonde? Na endócrina, né? Então, porque a síndrome metabólica vai ter problema, eu não consigo dizer um órgão só. E o edema, ele pode ser causado só pelo coração ou ele pode ser causado por algum outro órgão também? Pelo rim, Né? Rim. Pronto. Por que rim? Porque ela é tabagista. Só o fato dela ser tabagista potencialmente hipertensa já é suficiente para dar lesão renal. Tá? Então, vocês lembram? Não sei se, né? Acho que o Arthur deve ter falado com vocês, mas tem lá a classificação de doença renal. Mesmo uma pessoa que tenha um clearance normal, mas que tem fator de risco, ela já é considerada doença renal crônica grau 0. Né? Ela tem fatores de risco, certo? Isso existe ainda, né? Sim. Tá bom. Agora, por fim, a gente vai pensar nas doenças que essa senhora pode ter. Então, o que é que essa mocinha pode ter? Então, aí a colega falou enfisema, né? Que a gente chama tecnicamente um nome mais bonito, DPOC. Porque o DPOC tem os dois espectros, né? O espectro bronquítico, que é o paciente que é mais gordo, tossidor, mais roxo, catarrento, e tem o perfil, o espectro enfisematoso, né? Que é o que tem maior destruição pulmonar, que é mais seco, que geralmente é pletórico, mais magro. Então, são os dois espectros, né? Os dois polos da doença. O magrelo, né? É o pink puffer, porque ele fica respirando pela boca, e ele é rosadinho, porque ele é, né, pletórico, e porque ele tem poliglobulia. Já o outro é o blue bloater, que é o azul
gordinho, né, inchado, que é aquele paciente que é cianótico, catarrento e gordo, certo? Então, a gente tem esses dois perfis. Obviamente, como asma é uma doença que não tem cura, ela também tem que entrar aqui, né? Porque se a gente acha, sabe, que ela teve lá de criança, também a asma não vai embora. Mas o que ela pode ter? Hipertensão, né? Pode ser que ela tenha, não sei. Então, hipertensão. Aí aqui tudo é interrogado, né? Mas o que? Síndrome metabólica, que o próprio nome da doença é esse mesmo. Não tenho o que achar. Mas o que, minha gente? Vocês falaram aqui que pode ser coração. Então, pode ser coração ou seja uma hipótese diagnóstica. Cardíaca. Isso, muito bem. Insuficiência cardíaca. Salário pode ser o rim. Então, se pode ser o rim, eu preciso de um problema de rim. Doença renal crônica. Uhum. Então, isso aqui é tudo interrogado, tá? As nossas hipóteses. Hipóteses já diz que é uma pergunta, né? Então, qual a sua hipótese diagnóstica? O que você acha que é? Então, lembra que isso aqui só é possível a gente chegar porque a gente conseguiu montar nossa lista de problemas, ver os nossos diagnósticos sindrômicos, ver aonde pode estar o problema, e aí a gente não deixa escapar nada, e aí a gente parte daqui a nossa investigação, né? Então, quando você tem isso bem montadinho, você consegue compreender o que é que você precisa pedir de exame para essa paciente, sem esquecer nada, o que você define como prioridade ou não prioridade para pedir nesse momento, ou, sei lá, daqui a uma semana, tá? Então, tá. E aí, a gente tem aquela eterna dúvida, né? Porque a gente colocou aqui, ó. Pode ser DPOC, pode ser asma. Beleza. Mas o que a maioria das pessoas não pneumológicos tem mas prof, será que é asma ou DPOC? Ou será que é asma e DPOC? Estou na dúvida, prof, não sei se é um ou outro, né? Ou não sei se é um e outro. E agora? O que vocês acham que essa paciente pode ter? A dúvida, assim, é que ela tenha ou um ou outro, ou que ela tenha um e outro. Acho que pode ser os dois, né? Caso. Eu acho que Porque a asma, quando ela teve na infância, não tem cura, então continua. E agora, por conta da carga tabágica dela de maior 30, né? Pode ser que tenha um DPLC aí. Uhum. Alguém acha que é excludente, assim, que eu só posso ter asma ou só posso ter DPOC? Doutora, eu só fico na dúvida, por exemplo, quando a gente vai fazer espirometria, por exemplo, o volume do fluxo expiratório, né? Tipo, menor que 70, a gente classifica como obstrutivo, e às vezes maior como 70, a gente classifica como restritivo. Aí eu fico em dúvida. Mas qual é a sua dúvida? Sobre o fluxo, no caso de DPOC e asma. Não tem diferença, bem. Porque a espirometria dá verdade. diagnóstico de doença? Não. Não. Espirometria dá diagnóstico de distúrbio ventilatório. Então, nossa espirometria não deve vir escrito asma, TPOC. Vai vir escrito distúrbio ventilatório obstrutivo. E aí vai depender de você, médico assistente, que coletou a história, que conversou com o paciente, dizer se essa obstrução é asma, é DPOC, é bronquiectasia, é doença cística, o que é que está acontecendo. Entendeu? Mas a espirometria vai ser igual para as duas, por exemplo. Pode ser a mesma coisa para as duas. Tá? Então, hoje é o dia de terminar essa dúvida para todo sempre. Por quê? Porque se a gente pensa, por exemplo, em asma, e a gente pensa em DPOC, a gente tem origens, só de pensar nas origens fisiopatológicas completamente diferentes.
Então, eu não posso ter dúvida se é uma doença ou outra doença. Porque se você tiver dúvida se é uma ou outra, é porque você não sabe de onde veio a doença. Porque uma é genética e a outra é por exposição. Então, assim, a pessoa pode ter as duas? Claro, obviamente. Mas não pode existir dúvida, tipo asma interrogado, DPOC interrogado. Porque senão parece que você acha que ela pode ter uma ou outra. Não. A dúvida é, ela é asma, igual a colega falou, ela é asmática desde criança, então ela tem asma. E aí ela fumou, acabou com o resto do pulmão dela, então ela pode ter DPOC junto. Então, é basicamente isso. Então, aqui a gente vai rever os principais, né, diferenças entre asma e DPOC, já que os sinais e sintomas são extremamente parecidos, né? E você não vai dar o diagnóstico no pronto-socorro, você pode até suspeitar no pronto-socorro, mas se o paciente chega sibilando e com dessaturação, é uma crise de broncoespasmo, por exemplo, né? Até que se prove o contrário, é uma crise de broncoespasmo. Mesmo que o paciente não tenha diagnóstico de asma, nem de DPOC, você vai tratar ali, fazer o manejo do negócio, e pronto. E aí vai mandar o paciente procurar o pneumo, o clínico, o médico do postinho, enfim, X. E aí, naquele ambiente mais tranquilo, você vai poder fazer o diagnóstico adequado. Então, vamos lá. A asma, como eu disse, ela tem origem genética. Se é genética, tá no seu código genético, o início é principalmente na infância. Óbvio, né? Se você nasceu com aquela carga genética, a chance é que você já comece a desenvolver sintomas na infância. Prof, mas pode acontecer na adolescência, na vida adulta e no idoso? Pode, mas é menos comum, né? É esperado que você já manifeste algum sintoma na infância. Já o DPOC, o que você tem sempre é o fator de risco. Então, se você falar DPOC, automaticamente você precisa me dizer qual é o fator de risco. Então, é DPOC tabágico? Ou seja, DPOC é causado porque a pessoa fumou? Ou é, por exemplo, DPOC não tabágico relacionado à pessoa ter trabalhado sempre numa fábrica de carvão? Ou pela pessoa ter tido fogão a lenha em casa? Ou por a pessoa trabalhar em churrasquinho, fazendo churrasquinho ali? Então, existem vários fatores de risco inalatório que podem desenvolver DPOC. Mas se você me diz que é DPOC, a pergunta automática é: causado pelo quê? Certo? Então, tem que ter isso na cabeça. A asma é causado genético. Você ganhou lá nos seus genes. DPOC é causado por algum fator de risco que você tem que definir qual é. Por isso, o DPOC, como é relacionado ao fator de risco, a expectativa, né, é que você tenha pacientes DPOCs de meia idade e idosos. Por quê? Porque demorou um tempo para você se expor àquele fator de risco, para aquilo ir queimando o seu pulmão e para você ter uma doença. Então, dificilmente você vai ver pacientes DPOC antes dos 40 anos. Dificilmente. Prof, mas o paciente morou na roça e começou a fumar com 6 anos. Beleza. Veja, uma exceção. Quantas pessoas você conhece na sua vida que começaram a fumar com 6 anos? A maioria não começa com 6, né? A maioria começa lá na adolescência, adulto jovem. Então, por isso que habitualmente você vai ver pacientes DPOC, seja bronquítico ou tabagista, seja bronquítico ou enfisematoso, lá na meia-idade, depois dos 40 anos, certo? Você precisa saber que a asma, ela é uma resposta inflamatória exacerbada, né, do seu corpo, TH2. Então, é um modelo de resposta TH2. Ou seja, o paciente, a tendência é que o paciente desenvolva essa resposta inflamatória TH2 em vários órgãos do corpo e possa ter manifestação diferente ao longo da vida. Mas alergia é alergia.
Então, o histórico alérgico do paciente é importante. Porque às vezes o paciente vai negar que teve asma na infância, vai começar a ter asma, sei lá, com 30 anos. Mas aí você pergunta, aí de criança, você era muito alérgico? Nossa, eu sempre tive muita coriza, espirro, acordo, espirro 25 vezes. Quando eu era criança, não podia comer nada, que tinha alergia corante. Então, veja, a pessoa é alérgica desde sempre. Só que dependendo do órgão que a alergia está sendo manifesta naquele momento, você tem uma doença. Então, você pode ter conjuntivite alérgica, rinite alérgica, dermatite atópica, que é alérgica, asma. Então, é só uma resposta alérgica em órgãos diferentes, tá? Então, por isso que o paciente não ter tido asma, por exemplo, na infância, não exclui a possibilidade dele ter asma na vida adulta, porque ele pode ser um rinitento, certo? Então, é isso. Na asma, a gente tem várias associações com gatilhos, que são aqueles fatores que vão desencadear a crise do paciente. Habitualmente, perfume, produto de limpeza, corante, comida, qualquer coisa que faça o paciente piorar, tá? Isso é pessoal, não é regra para todo mundo, mas cada paciente sabe. Nossa, entrei na casa da minha avó, que tem 25 gatos, comecei a ter asma. Minha crise veio. Nossa, saí com um menino que estava com perfume muito forte, não consegui nada, mandei ele embora para casa mais cedo. Por quê? Porque tive crise de asma. Certo? Já na DPOC, você tem pouca associação com gatilhos. Então, raramente você vai ver o paciente com DPOC falando: ah, eu fiquei ruim porque eu senti o cheiro de cândida. Que boa. Fiquei ruim porque vi um gatinho. Não tem muito isso. Geralmente, o paciente que fica ruim no DPOC, a gente vai ver ele ficar ruim porque ele tem infecção, tá? Então, na asma, como esse paciente tem gatilhos, habitualmente o paciente faz crise em que ele tem uma piora aguda e identificável. Então, ele vai saber de falar assim, nossa, mas eu tô ruim, igual essa senhora falou, eu tô ruim há 2 semanas. Aí você vai perguntar, mas o que aconteceu nessas 2 últimas semanas? O que mudou na sua vida? Onde você foi? Você mudou de casa, está em reforma, foi viajar e o lugar que você foi dormir lá estava cheio de mofo. O que aconteceu? Então, quando a pessoa sabe de precisar tempo, é porque teve alguma mudança ali na vida dela que causou a crise. No caso dessa senhora, se você fosse perguntar, ela ia falar que é porque começou a reforma na casa, está quebrando tudo, lixando o teto, pintando. Ok? Já no DPOC, o paciente vai falar, ah, eu tô ruim, já tem 10 anos que eu tenho falta de ar. Mas aí, no último mês, eu piorei mais ainda, mas tem anos que eu não tô boa, doutor, anos, é aquela coisa crônica, de longa data. Então, se a gente tivesse que desenhar, por exemplo, um gráfico de sintomas para o paciente asmático, a gente, né, relacionado a sintomas, o paciente asmático um dia vai dizer, eu tô bom, tô ruim, né, usei perfume, fiquei ruim, passou, fiquei bom, lavei minha casa com cândida, fiquei ruim, passou de novo, fiquei bom, aí fiquei ruim, aí fiquei bom um tempão, aí resolvi comprar uma calopsita, fiquei ruim, aí depois melhorei. Então, esse seria o gráfico do asmático, tá? Que nada mais é do que a descrição que vocês têm lá no livro. O que é a asma? Obstrução variável do fluxo aéreo. Não é isso aqui? Variável, varia ao longo do mesmo dia, ao longo da semana. O paciente fica bom ou fica ruim? Fica bom ou fica ruim? E aí ele tem que descobrir o que faz ele ficar ruim para ficar longe dos gatilhos, obviamente. Já o paciente DPOC, se a gente tivesse, né, como ver a história do paciente, ele vai falar que ele está ruim há muitos anos. Mas aí ele pegou uma pneumonia, ele ficou ruim. Aí ele melhorou um pouquinho da pneumonia, mas não ficou bom igual era antes. Aí ele
pegou um resfriado, nariz entupiu, porque os netinhos estavam tudo doentes, entupiu, ficou ruim de novo. Aí teve outra crise, aí ficou ruim. Aí ficou ruim. Então, veja, o DPOC é só descendo ladeira. Porque você está mantendo cronicamente a sua inflamação, né? Porque você fuma, a maioria dos DPOCs continuam fumando. E toda a crise que você tem, você piora e não volta ao status de origem. Ou seja, você destrói um pedacinho do seu pulmão quando você entra em crise no DPOC. Por isso que a gente nunca quer que o paciente DPOC tenha exacerbação. Porque exacerbação significa perda de volume pulmonar. Significa alvéolo indo para o saco. Porque você não vai recuperar aquilo. Tá? Então, o paciente DPOC é isso. Ele chega para você lá no fundo do poço já. Reclamando que a vida está ruim há muito tempo. E que ele já não é como era há alguns anos. Tá? Então, esse seria o nosso gráfico de sintoma. O que vocês precisam sempre investigar na asma? A asma de início tardio. Por início tardio, entenda acima dos 35 anos. Num paciente que nunca foi alérgico, que nunca foi rinitento, que não tem nenhuma história de atopia, esse paciente do nada começa a ter peito pesado, chiado, tosse seca, acordar à noite com falta de ar. Veja, parece que é asma. Tem os mesmos sintomas da asma. Por isso que a gente chama de asma-like. Mas será que é asma mesmo? Porque tem tanta coisa que pode ser, que pode dar chiado, cansaço, tosse, que não é asma, que o paciente nunca teve uma história de atopia e, de repente, começou a ter asma. Que história estranha é essa? Investigue. Eu já peguei vários pacientes que tinham asma, começou a ter asma, pegou asma depois de velho, com 50 anos, e na verdade era refluxo. E aí tinha refluxo gastroesofágico, o líquido sai do estômago, volta aqui, queima aqui, vai um pouquinho para o pulmão, queima o pulmão, broncoespasmo, obviamente. Vai adiantar eu dar bombinha se o problema do paciente é refluxo? Claro que não, porque vai continuar queimando o pulmão. Outra possibilidade, paciente, por exemplo, desenvolveu pneumonia de hipersensibilidade. Por quê? Porque tem travesseiro de pena, porque tem mofo, porque resolveu comprar um viveiro de calopsita. Adianta eu dar bombinha? Não, porque é outra doença, não é asma. Então, fique sempre muito alerta aqueles pacientes, depois dos 35 anos, que nunca tiveram história de atopia, que geralmente são obesos, tá? E que começam a ter sintoma que parece asma. Mas, olha, nunca teve nada e agora tá com asma, isso é estranho. Precisa jurar que é asma, tá? Pode ser, mas grande chance de não ser. Beleza? Então, tá. Os pacientes DPOC, como a gente diz, eles têm exacerbação, que faz morrer mais um pedacinho do pulmão e eles piorarem. E qual a principal causa de infecção? Desculpa, qual a principal causa de exacerbação no paciente DPOC? 70% das exacerbações são infecciosas, tá? E metade dessas são virais. Ok? Então, não é todo mundo que precisa de antibiótico, porque às vezes ele realmente só teve um adenovírus. Ele não precisa de antibiótico. Mas, aí você lembra que o pulmão lá do seu vovô DPOC, ele já é frágil, já é colonizado por outras bactérias, por outros bichos, e que o vírus, ele é safadinho, às vezes ele vem, monta a cama para uma bactéria que está lá, pular em cima e proliferar. Então, quando é que você vai suspeitar que o seu pacientinho com doença respiratória, tá? Com DPOC, com uma doença pulmonar crônica, isso eu estou falando para doença pulmonar crônica, não é para você que não tem doença pulmonar crônica, tá? Então, quando é que você vai suspeitar que o seu pacientinho DPOC está infectado por bactéria e, portanto, precisa de um antibiótico?
quando a gente for avaliar os critérios de Antonisen, que são 3 critérios. Se o paciente tiver 2 critérios, você considera que ele está infectado por bactérias e você inicia antibiótico, que é um DPOC exacerbado. Quais são esses critérios? O paciente ele pode apresentar piora da dispneia, aumento da quantidade de catarro ou modificação da cor, do aspecto do catarro. Então, se o paciente falar para você, nossa, mas a minha falta de ar piorou muito nessa semana, meu catarro que era fininho, agora está grosso, costumava ser meio cinza, agora está amarelo. Pronto, você vai considerar esse paciente como infectado bacteriano e vai dar antibiótico. Prof, mas a ausculta dele não é de pneumonia. Isso, porque eu não estou falando de pneumonia, eu estou falando de exacerbação de DPOC. São coisas diferentes. Um paciente com DPOC pode ter pneumonia? Claro, e aí o diagnóstico vai ser pneumonia. O paciente com DPOC pode ter outras infecções respiratórias sem ser pneumonia? Claro. Pode ter traqueite, bronquiolite, bronquite, todas essas. E se ele falar com você que a dispneia piorou, que o catarro aumentou, que o catarro mudou de cor, dê antibiótico, senão ele vai piorar. E aí vai entrar insuficiência respiratória, e aí vai morrer. Ok? Então, não é para você usar esses critérios para qualquer transeunte na rua. É para o paciente que você sabe que tem DPOC ou que presumivelmente tenha DPOC, ou seja, aquele que fumou muito, que tem uma carga tabágica altíssima, é provável que tenha, mas você não confirmou ainda, porque é a primeira vez que esse paciente apareceu na sua frente. Tá bom? Então, tá. Então, falando da espirometria, lembra, a espirometria não dá o diagnóstico de doença, dá o diagnóstico do distúrbio ventilatório. E a espirometria da asma pode ser normal. É isso mesmo, pode ser normal. Prof, a espirometria da asma tem que ser obstrutiva? Pode ser obstrutiva, mas pode ser normal. Às vezes a pessoa está com uma crise pequena. Lembra que o valor de referência da espirometria é 80% lá, para cada valor, né? 80%. Então, às vezes está reduzido um pouquinho o valor, mas não o suficiente para dar um distúrbio obstrutivo. O que é ótimo, porque você não quer que o seu paciente asmático tenha um pulmão ruim. Então, se você, clinicamente, né, o paciente passou lá com você, tem 18 anos, está com chiado no peito, cansa para fazer exercício, entra em contato com o mofo, piora, perfume piora, enfim. Cara, jeito, tudo de asma. Você faz uma espirometria, vem normal, isso exclui asma? Não. Só exclui que ele não está com o pulmão zoado, horrível, terrível, tenebroso naquele momento. Que bom, comemore. Você não quer um paciente jovem com uma espirometria horrível, porque esse é um pior prognóstico, tá? Então, lembre-se, diagnóstico de asma é clínico. A espirometria, ela é complementar para você ver o estrago que já tem no pulmão do paciente, se já tiver algum, e para direcionar o seu tratamento. Se você já vai usar, por exemplo, broncodilatador com corticoide, né, corticoide inalatório com broncodilatador associado ou não. Então, é isso que a espirometria faz para asma, tá bom? Já na DPOC, a espirometria, obviamente, ela vai ser obstrutiva. Ou o paciente pode ter um DVI, é um distúrbio ventilatório inespecífico. Prof, mas por quê? Porque dos DVIs, o DVI, lá quando você vai fazer a espirometria completa na pletismografia, o DVI pode ser um DVO, pode ser um DVR, ou pode ser um paciente, por exemplo, que tem um volume pulmonar normal. Mas quase 50% dos DVIs acabam sendo obstrutivos quando você faz a pletismografia, tá bom? Então, se o seu paciente, você acha que ele tem DPOC e por acaso ele vem com DVI, isso pode ser sim compatível para você fechar o diagnóstico de DPOC, tá bom? Mas o que você vai ver, o que eu vou cobrar na prova, que as provas de residência vão cobrar, é um DVO.
Certo? Então tá. Lembrando que no DPOC você sempre precisa cessar o fator de risco, né? A exposição que está causando aquilo ao paciente. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente aí que ela era um DPOC gravíssimo, assim, tinha um VF1 de 20 e pouquinhos por cento, ela tinha, tipo, 58 anos, tinha fumado muito, pulmão horrível, horrível, e ela trabalhava como gari. Só que ela trabalhava como gari um dia varrendo jardim, então tinha contato com fezes, com produtos biológicos, um dia varrendo rua, um dia varrendo grão. Então, aquela poeira, ela já não fumava mais, o que era ótimo, mas aquela poeira do trabalho dela fazia com que ela tivesse exacerbação. Então, era uma perpetuação da inflamação. E aí eu afastei ela do trabalho. Como é que vai trabalhar de gari uma pessoa que trabalha com um fator de risco para piorar o DPOC dela? Não tem como, tá? Então, lembre-se que não é só o cigarro, é qualquer exposição que possa piorar e descompensar o DPOC. Isso aqui é muito importante. Ó, qual é o tratamento de asma? Corticoide inalatório. Sempre. Então, tem que ser reflexo. Asma, corticoide inalatório. Pode ser que, em algum momento, você precise usar broncodilatador. Ok? Mas o tratamento básico de asma é corticoide inalatório. E caso você use um broncodilatador, quer seja de longa ação ou de curta ação, sempre deve ser associado ao uso de corticoide. Sempre. Então, estou com crise de asma, eu vou fazer minha bombinha de Aerolim. Ok, vai fazer a bombinha de Aerolim, abaixou a bombinha de Aerolim, pega a bombinha do corticoide e faça. Tá? Não existe mais só fazer a bombinha de Aerolim para asma. Não existe. Isso aumenta a mortalidade, aumenta a internação, aumenta a visita ao pronto-socorro. Então, não existe. Tá bom? Prof, numa crise de asma que o paciente foi para o pronto-socorro, eu devo fazer corticoide inalatório na nebulização? Não. Tá? Não. Porque se o paciente foi para o pronto-socorro, é porque a coisa está ruim para o lado dele. E o corticoide na nebulização vai demorar dias para desinflamar aquele pulmão. Então, se o paciente está tendo uma crise de asma no pronto-socorro, você vai dar corticoide sistêmico, quer seja oral ou venoso. Ok? Então, nada de ficar fazendo inalação de pulmicorte no pronto-socorro. Prof, mas todo mundo faz. Sua mãe já te disse, você não é todo mundo. Ok? Não é para fazer. Isso é atestado de burrice. Joia? Tá bom. Já o tratamento do DPOC é com broncodilatador. Sempre, sempre, sempre broncodilatador. Se o paciente tiver sintoma uma vez no mês, você vai usar o broncodilatador de curta ação. Uma vez no mês. Agora, se o paciente tem sintoma todo dia, você vai usar um remédio todo dia que dure várias horas enquanto ele fica acordado. Então, é um broncodilatador de longa ação. Ok? Prof, mas em alguns casos, exatamente, em alguns casos, pode ser que você use corticoide inalatório associado para aqueles pacientes que não ficam controlados, não ficam compensados, vivem exacerbando, precisam ficar internados, têm pneumonias. Aí, nesses casos específicos, você vai usar corticoide inalatório. Mas não é para todo paciente, para paciente exacerbador. Ok? Então, um erro gravíssimo que um monte de médico de pronto-socorro, de posto, resolve fazer é, o paciente tem DPOC, vou passar a Lênia para ele tomar. A Lênia tem formoterol, budesonida. Mas ele precisa dessa budesonida? Se você estiver dando corticoide para o paciente DPOC,
que não precisa de corticoide, você aumenta em até 30% a chance de pneumonia do paciente. Você quer dar uma pneumonia de presente para um paciente com DPOC? Dê corticoide para todos eles. Aproveita e já manda ele comprar o caixão. Né? Então, muita calma nessa hora. Prof, você vai cobrar na prova o nome dos remédios? Não. Tá? Porque eu acho que isso é específico do pneumo. Você vai cobrar na prova classificação de DPOC? Não. Tá? Mas eu quero que você saiba que você vai usar um broncodilatador para o DPOC e um corticoide inalatório. Se eu, por exemplo, falar, paciente usou formoterol, eu vou te dizer, é um broncodilatador. Não precisa decorar nome de remédio. Para isso que existe o Google. Quando você for especialista, você decora o da sua área. Ok? Você precisa saber a classe. Certo? E, obviamente, o que o paciente precisa fazer é se vacinar contra tudo que for respiratório sempre. Essa senhora, ela tomou só vacina de Covid. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que tomar vacina de influenza. Prof, mas ela não tem 60 anos. Isso, mas ela tem asma e provavelmente DPOC junto. Ela é tabagista, então ela tem indicação para tomar vacina de influenza. Ela vai tomar pneumococo, tá? E os DPOCs agora já tem consenso que diz que os pacientes DPOC devem tomar vacina de varicela zoster. Ok? Para proteger. Beleza, prof. Então vamos lá. Então, como a gente viu, o paciente pode ter asma e DPOC, que é o que a gente chama de overlap asma-DPOC, tá? Que é a sobreposição asma-DPOC. E aí, né, isso acaba ficando mais para o pneu, mas como é que eu vou saber para que lado da balança está pesando mais o paciente naquele momento? Será que ele está com uma piora mais por causa da asma? Ou será que ele está com uma piora mais por causa do DPOC? Tem como eu saber isso, prof? Ou ele só ficar ruim e eu dou tudo? Não, tem como saber sim. Então, olha. Se o paciente, por exemplo, tiver descompensação de asma, o que você vai ver? Resposta TH2. Então, você vai ver um aumento de eosinófilo, uma resposta broncodilatador na espirometria, uma IgE alta. Aí você vai lembrar sempre de usar o corticoide inalatório. Se o paciente não tiver nada disso, aí você vai pensar, nossa, então ele piorou mais o DPOC, então ele precisa de broncodilatador. Ok? Beleza. Lembrar sempre que o paciente precisa cessar todas as exposições, seja o fator de risco que causou o DPOC, seja os gatilhos para asma. Controlar o ambiente, então, não ter mofo, jogar fora o travesseiro velho, trocar o travesseiro de pena, não botar o travesseiro no sol, porque isso aumenta ácaro, tá? E piora a inflamação. Controlar as comorbidades, então, excesso de peso, refluxo, todas essas doenças aí junto, piora a rinite, tá bom? E aqui, ó, para a gente rever as medicações com vocês, lembrando, eu não vou cobrar nome de medicação, tá bom? Vou comprar classe só. Então, corticoide inalatório, você vai usar para quem precisa, ou seja, para quem está inflamado, com inflamação, né? A resposta lá TH2. Vai usar sempre na asma, sempre, sempre. Já o broncodilatador, você vai usar sempre no DPOC. A gente tem duas classes de broncodilatador, o beta-2 agonista e os antimuscarínicos, né, que também são chamados de anticolinérgico. Os dois têm medicamentos de curta ação, ou seja, que duram um pouquinho ali, 2, 4 horas, e os medicamentos de longa ação, que duram de 8, 12, 24 horas, tá? Então, como é que a gente chama isso? Os de curta ação, né, como os consensos são em inglês, é short action. Então, tá aqui, ó, short action. E o BAC é de beta agonista. Você vai usar como SOS, medicação de resgate, ou para quem tem sintoma uma vez na vida, uma vez na morte. Então, é o salbutamol. Beleza?
Prof, mas agora que não tem mais Berotec, como é que a gente faz com a nebulização? Com salbutamol. Mesma coisa. Tem salbutamol em gotas, você usa as mesmas gotas. Tá? O beta-agonista de longa ação é long action beta-agonista, que ele vai durar de 12 a 24 horas. Os nomes, né, que a gente tem aí dos princípios ativos são formoterol, salmeterol, olodaterol, vilanterol, geralmente erol. Tá? De antimuscarínico, o que a gente tem? Então, SA a gente já aprendeu, né, que é short action. Muscarine antagonists. Então, MA. Esses daqui são os SOS. Tudo que é de curta ação você vai usar como SOS. Então, o início de ação, e a gente tem como exemplo o ipatrópio, que é o atrovente. Mas veja, o ipatrópio, ele demora para começar a fazer efeito 15 a 30 minutos. Então, se você tiver com uma crise de broncoespasmo na sua frente, você só der atrovente, o paciente vai morrer. Porque ele não tem 15 minutos para esperar. Por isso que você precisa dar em associação para um broncoespasmo, para uma crise de broncoespasmo, salbutamol, porque ele faz efeito em segundos e vai durar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. E o atrovente, porque vai começar a fazer efeito daqui a meia hora e vai durar 40 minutos. Desculpa, vai durar 4 horas. Vai começar a fazer efeito em meia hora e vai durar 4 horas. E aí você vai ter um sinergismo para ter uma broncodilatação melhor, tá? E a gente tem os antimuscarínicos de longa ação, então o long action muscarine antagonists, que eles duram 24 horas, certo? Não precisa saber aqui para minha prova se você vai começar com esse ou com esse, broncodilatador, ok? Certo? Então, tá. Agora, isso aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês, porque quando vocês prescrevem um remédio, obviamente, você vai prescrever pelo princípio ativo, pela função que o remédio vai te dar, claro. Mas todo remédio que você prescreve, você tem que saber que ele tem efeito colateral, efeito adverso. E você tem que saber qual é, para ver se aquele paciente consegue usar aquele remédio e para manejar qualquer efeito adverso que o paciente tenha que seja mais grave. Além disso, os pacientes com doenças respiratórias, eles têm comorbidades, para você sempre se lembrar que aquele remédio pode atuar em algumas comorbidades, piorando a comorbidade. Então, por exemplo, os pacientes, né, com doença respiratória mal controlados, eles são usuários crônicos, inadvertidamente, de corticoide oral. Não é uma coisa que você prescreva. Mas ele vai sempre no pronto-socorro, os plantonistas são diferentes, ele vai receber sempre corticoide oral ou venoso, tá? Então, corticoide sistêmico. E o uso rotineiro de corticoide oral sistêmico causa síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão, osteoporose, miopatia, pode dar insuficiência respiratória, tá? Então, você não quer que seu paciente tenha crises, nem que fique tomando prednisona direto. Muitos pacientes com doença respiratória fumam, então eles têm o uso de nicotina. Lembrar que a nicotina aumenta o risco de infarto, de derrame, de câncer em vários lugares, né? Todo o trato gastrointestinal, todo o trato respiratório, bexiga. O paciente pode ter vasculopatia central e periférica, então, por exemplo, aneurisma de aorta, eles têm risco aumentado, obstrução arterial periférica, que dá claudicação intermitente, o paciente tem sintomas, né? Vai caminhar, dói a perna, para de caminhar, a perna melhora. Aumenta o risco de TVP, dispepsia, refluxo, rinite, ok? Tudo isso aqui você vai ter que manejar no paciente que você trata, né? Esses pacientes com doença respiratória crônica não controlada, eles têm maior chance de outras infecções pulmonares, como, por exemplo, pneumonia, tuberculose, outras micobacterioses, doença fúngica, bronquiectasia e apneia do sono, tá?
Agora, o que eu quero chamar muito a atenção de vocês é isso aqui, ó. O uso excessivo de SABA, tá? Que é o beta-agonista de curta ação, leia-se salbutamol, que você vai dar lá para o paciente, igual eu já vi muita gente falando, o paciente fazer 4 jatinhos por hora, ou o dia inteiro ficar fazendo 4 jatinhos, ou fazer 4 jatos de 2 em 2 horas. O que o SABA, né, então o beta-agonista de curta duração, causa? Ele faz, como ele não é pneumoseletivo, ele tem um efeito cronotrópico positivo, ou seja, ele aumenta a contração, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, é por isso que o paciente faz lá a bombinha dele, ou faz a nebulização, e fala, tô com batedeira no coração. É isso mesmo, tá? Dá mesmo, palpitação. Por isso que o paciente usa e também faz atuação no receptor muscular, aí dá tremedeira. Então, acontece, pode dar cãibra. Olha aqui que combinação demoníaca. Então, vamos dizer aqui, o paciente teve palpitação, né? Teve aumento da frequência cardíaca. Aí você está dando por voo, que é DPOC já. Portanto, fumou. Então, se fumou, é pneumopata cardiopata. Aí você está tochando ali o salbutamol no voo, um monte. Aí a frequência cardíaca do voo vai pá, lá para cima. Obviamente, o voo já não tem mais o sistema de condução elétrica cardíaco tão bom. Então, se você dá muito salbutamol, você aumenta a chance do paciente fazer FA, FV, tá? Além disso, quando que você faz a perfusão da sua coronária? Lembrando que a coronária é a artéria que irriga o seu coração. Quando que acontece a perfusão, a ida de sangue para a coronária? É na sístole ou na diástole? Diástole. Na diástole. O que acontece com a sua diástole quando você está taquicárdico? Fica curta. Fica curtíssima, inexistente, não dá tempo de preencher a coronária. E aí, o que acontece? Não vai sangue suficiente para as coronárias, gera uma oligoemia, que pode evoluir para uma isquemia, e o vovô pode infartar por baixo débito e não por obstrução de placa. Então, você pode dar um infarto para o seu paciente só porque você prescreveu o salbutamol demais. Olha que grave que é isso. Então, por favor, não pesem a mão no salbutamol quando você for passar para um vovô. Tá bom? Porque senão você vai matar o vovô, seja de arritmia, seja de infarto tipo 2. Então, é aquela coisa assim, prova, quantas gotas você passa? 2? 3? Prof, mas todo mundo passa 10. E isso, cada um que arca com seu atestado de óbito. Ok? Então, 2 gotinhas. Lembra da meia-vida do remédio, que é 4 horas, então você não vai passar mais que isso. Beleza? Jatinho, 2 jatinhos. Não muito mais que isso, tá, minha gente? Então, lembrem-se dos problemas cardíacos. Outro que vocês têm que prestar atenção, uso excessivo de SAMA, que é o Atrovent, tá? O anticolinérgico de curtação, que é o Atrovent. O anticolinérgico, né, antimuscarínico, como todo anticolinérgico, ele provoca securas, tá? Então, ele vai dar secura ocular, aí aquele paciente que já tem problema de olho vai piorar. Dá secura na boca, então o paciente vai querer beber mais água. Mas adivinha, esse paciente é tabagista, então ele é cardiopata, ele pode beber muita água? Não. Vai fazer retenção urinária, aí você vai dar um bexigoma para o seu paciente. Vai fazer constipação intestinal, aí aquele seu paciente vai ter que fazer mais esforço para evacuar, então ele vai ter que fazer mais manobra de valsalva, vai aumentar o retorno venoso cardíaco, vai desmaiar.
vai ficar congesto, então ele não vai querer ir no banheiro, tá? E além, como se isso já não bastasse, além disso, os anticolinérgicos, por natureza, eles são inotrópicos negativos, ou seja, eles diminuem a força de contração do músculo cardíaco. Então, veja bem, olha o kit do inferno. Vai fazer lá, Atrovent 40 gotas, Berotec 10 gotas, Salbutamol 10 gotas. Aí você não vai nem perfundir a coronária, seu paciente vai infartar, e você vai reduzir a contratilidade cardíaca. Matar o paciente, né? Você quer? Porque se o pobre, coitado, tá taquicárdico, você já diminuiu o débito, você ainda diminui a força de contração. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Quando você for passar o remedinho, por isso que nebulização no pronto-socorro é uma coisa, você pode pesar mais a mão, porque o paciente já está no pronto-socorro, né? Então, você está lá olhando para a cara dele, se der algum problema, você cardioverte, entuba, faz as coisas tudo. Agora, em casa, quem vai ver? Ninguém. Então, muito cuidado com as nebulizações que vocês passam para casa, viu? Muito cuidado, porque tem um potencial de letalidade grave no paciente. Prof, mas então eu posso dar 2 gotas de Atrovent só igual de Berotec? Não. Tá? Porque para pessoas com mais de 40 quilos, a dose de Atrovent tem que ser pelo menos 30 gotas. Tá bom? Então, 30 até no máximo 40 gotas. Se o seu paciente já tiver uma insuficiência cardíaca grave, talvez seja melhor você não usar o Atrovent. Ok?